Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 14 de outubro de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. É a passagem real, não é parábola, né? O acontecimento da cura dos 10 leprosos, que somente Lucas narra. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pela divisa entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, logo que os viu, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E em caminho ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Perguntou Jesus: Não ficaram curados 10? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, sendo este estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração para, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, podermos aprender da melhor forma a lição que nos será trazida na noite de hoje e que sabemos é uma virtude muito importante que nós podemos e devemos desenvolver para nos aproximarmos de Ti, para nos aproximarmos do Pai, e que antes dela, e para que nós consigamos alcançá-la, uma outra que é praticamente uma virtude que abre as portas das virtudes para todos nós, também precisa ser alcançada, que é a virtude da humildade, a primeira de todas. Então, agradecendo desde já por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, Jesus, no Sermão do Monte, ele abriu as promessas de felicidade, de ventura, de bem-aventurança para todos nós, com a seguinte frase: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, Kardec, na sua sabedoria, embora haja interpretações variadas, muitos querendo reescrever e dar novos significados a essa expressão, pobres de espírito, Kardec, na sua sabedoria, no seu bom senso, acompanhado dos espíritos superiores, como está registrado em O Evangelho segundo o Espiritismo, explica-nos que pobres de espírito são os humildes,
mas não é humilde de recurso financeiro, não. É humilde de humildade, essa virtude que é muito difícil de ser conquistada, principalmente por nós, espíritos habitantes de um planeta de provas e expiações, e que já saímos da fase inicial, né, dos mundos primitivos, e aí, com um pouco mais de conhecimento, de inteligência, né, desenvolvidos, logo brota-nos o quê? A soberba, o orgulho, a vaidade. A gente fica se achando o máximo, porque às vezes sabe um pouquinho, né? Inclusive, nós lemos um texto de Vinícius falando, né, na última pregação nossa, né, que foi no sábado retrasado, a última do mês de setembro, falando que há pessoas que são, né, muito cultas, intelectuais, né, doutores, pós-doutores, mestres, enfim, professores, e que nós, seres humanos aqui na Terra, consideramos como grandes expoentes de uma determinada área, talvez da ciência, ou da filosofia, ou das artes, e que, de fato, nesse particular, são muito conhecedoras, né, muito dominam, digamos assim, né, o assunto, mas, segundo Vinícius, são verdadeiros ignorantes em tantos outros assuntos. E, mais do que isso, o próprio Jesus, meus irmãos, deu, né, esse exemplo, e os apóstolos, né, os evangelistas, registraram, que foi a passagem em relação à conversa que ele teve com Nicodemos, né? És doutor, né, em Israel, e não sabes destas coisas? Quando Jesus disse para ele, né, que é preciso nascer de novo. Aí ele perguntou, mas Senhor, como que eu, sendo velho já, tenho como nascer de novo? Eu vou adentrar o ventre da minha mãe para nascer de novo? Ele ficou sem entender. E lógico, né, Jesus estava se referindo não somente, porque é sim também, o renascimento mental, né, o renascimento espiritual, é o renovar-se, nascer novamente do Espírito. Mas Jesus não se referiu somente a esse renascimento. Ele disse, é preciso renascer da água e do Espírito. Ou seja, renascer da água é o quê? É o corpo nosso de carne, que é composto, né, em sua organização biológica por aproximadamente 70% de água. Então, se nós não renascermos do corpo, e como que é isso, renascer do corpo? É tirar a pele, né, e fazer, a gente vai virar aí espécies de serpentes, cobras, né, ou então como os pássaros, né, que perdem as penas em determinados períodos, né, da sua vida. Será que é isso? Não. Nascer da água é reencarnar, porque é muito difícil, numa encarnação apenas, nós fazermos essa transformação toda, moral, espiritual, como alguns poucos conseguiram, né? Paulo de Tarso, Maria de Madalena, né? Maria de Magdala, né? Pedro, né? O apóstolo, e alguns outros, né? Por exemplo, podemos citar aqui também São Francisco de Assis, né? Que nasceu num berço de ouro, né? Cujo pai era um comerciante riquíssimo, e inclusive esse mês de outubro nós também, né, lembramos dessa alma santa, né, que no dia 4, né, é dedicado o dia 4 de outubro a ele, São Francisco de Assis, né, e abandonou todo o conforto, todo o luxo, todas as facilidades que tinha, como filho de um grande comerciante de tecidos da Itália, para viver uma vida dedicada integralmente ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essa mudança é muito difícil de nós conseguirmos
nós espíritos comuns, né? E não essas almas destacadas, né? Como nós acabamos de falar, Paulo de Tarso, Maria de Magdala, Pedro, né? São Francisco de Assis e tantos outros, né? Mas que não são ainda a maioria. Nesse mundo nosso de provas e expiações, a maioria de nós outros somos preguiçosos, acomodados, né? Gostamos dos nossos pecadinhos prediletos, né? Tá bom desse jeito, né? A gente acha que tá bom. Numa próxima encarnação, nós espíritas, né, jogamos para uma outra encarnação. Numa próxima eu me esforço mais, né? Ou essa questão eu vou deixar para a próxima, como se coubesse a nós outros, né, decidirmos essas coisas. Como se numa outra encarnação próxima, futura, não fosse ficar mais difícil vencer determinadas questões, né? Mas Jesus quis destacar que, pela reencarnação, a misericórdia de Deus se faz presente e facilita para a gente. Não que caiba a nós deixar, né, postergar para uma próxima encarnação. Mas Deus, que é todo amor, todo justiça, todo misericórdia, ele permite que, se nós não conseguimos, numa encarnação, resolver todos os problemas, todas as pendências, é como se a gente renegociasse a dívida, né, com aquele credor nosso. A gente está pagando lá a prestação da casa própria, o carro financiado, e começou a embolar, né, se apertar, não está conseguindo pagar. O que a gente tem que fazer? Renegociar a dívida. Deus permite isso conosco. Agora, não é para a gente, né, se acomodar e falar, qualquer coisa eu renegocio, né, eu faço uma... Porque uma hora, o que acontece? Uma hora, como acontece aqui na Terra, com relação a essas dívidas, né, que nós acabamos de mencionar. O banco, ele vai tomar aquele bem, né, ele vai pegar o carro e vai leiloar, ele vai pegar a casa, o apartamento, vai leiloar, né, e a gente vai... e o que eu paguei, né, o esforço... Bom, você não fez o esforço suficiente para conseguir quitar a dívida, né? Então, você ficou, né, passando por um período, às vezes, de dificuldades, né, de economias e tudo mais, que quem já passou aí por financiamentos, né, por compras parceladas sabe o que é. E qual foi o resultado daquilo? Foi aborrecimento, né, dor de cabeça, às vezes tem que contratar um advogado até para entrar na justiça, e o que eu paguei, como é que vai ficar, eu vou perder o dinheiro, não vou, enfim, né? Então, o bom, né, o interessante, o ideal para nós espíritos é procurar pagar a sua dívida honrando ali a prestação, né, e não deixar com que ela se acumule, se avolume, né, cada vez mais, e sobre ela incidam juros, né, correção monetária, multa e, às vezes, mais um valor além daquele que nós estávamos pagando no final, né, da conta. Porque se quando a gente financia alguma coisa, a gente já paga 2, 3 vezes o valor original do bem que nós estamos adquirindo, quando nós refinanciamos, a gente vai pagar, na verdade, 4, 5, 6 vezes mais. Espiritualmente, né, também pode acontecer isso se a gente age de forma desidiosa, preguiçosa, acomodada. Agora, quando a gente faz esforço, né, Deus recompensa a gente. Tanto é que, né, Tiago ou Pedro, né, eu sempre me confundo se foi Pedro ou se foi Tiago quem disse isso. Um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados. Então, se você está se esforçando, está procurando, né, ajudar o próximo no limite das suas possibilidades, né, isso muitas vezes conta, né? É igual o professor na sala de aula, que o aluno que é esforçado, ele pode até não ser o mais inteligente da turma, mas ele é esforçado, ele não falta, ele é disciplinado, respeitador, né? E o professor, na hora lá da prova final, ele não é que ele vai conceder a nota se o aluno zerar a prova, mas ele
colabora um pouquinho, né? Ele é compassivo, misericordioso. Agora, o outro não, né? Se é o bagunceiro, o que falta sempre, que desrespeita, né, o professor, a sala de aula, a autoridade do professor, atrapalha os colegas, enfim, esse não vai ter, né, o beneplácito, né, a compaixão, a misericórdia, a ajuda ali do professor e nem dos coordenadores, da direção, né, do colégio, da escola, porque todos o conhecem como aquele aluno rebelde, indisciplinado, né, sem respeito. Então, quando aquele que se esforça, né, precisa de uma colaboração, né, de uma ajuda, a ajuda chega. Agora, se nós somos rebeldes, né, sem respeito, indisciplinados, preguiçosos, né, faltantes, né, ausentes muitas vezes, aí, né, é o famoso também que Kardec deixou, né, a frase, né, ajuda-te que o céu te ajudará. Se a gente não se ajuda, mesmo com todas as dificuldades, a gente não faz o mínimo, né, a gente quer que os outros façam por nós, então fica difícil, né? Mas Jesus quis deixar o ensinamento, né, sobre a necessidade do renascer, tanto do corpo, que é a forma, né, é a ferramenta que se viabilizou para que nós, que não conseguimos numa só encarnação completar a tarefa, não fiquemos eternamente condenados, perdidos, né, sem ter a oportunidade de refazermos, né, pagarmos a dívida. Então Deus permite. Agora, o principal, mais do que a reencarnação, é o renascimento espiritual, moral, né? Esse é possível até numa só encarnação, mas é muito difícil, né? Que nós temos que dar guinadas verdadeiras de 180 graus, né? Como aconteceu com todos esses que nós citamos. Então, para falar de humildade, que é a que abre as portas das virtudes para nós, e que tem tudo a ver com gratidão, né? Porque Jesus exalçou, né? Ele exaltou a gratidão. Quando esse único dos 10 que foram curados voltou para agradecer, Jesus não o repreendeu, não. Pelo contrário, Jesus, de certa forma, o elogiou, mas ele perguntou, não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Só um voltou para agradecer e é samaritano. Quer dizer, era aquele que era desprezado por todos, né? Esse aí, né, é aquele que a gente, de forma estigmatizada, né, trata como se, desse aí a gente não espera nada. Esse é isso, é aquilo outro. A gente começa a adjetivar, né, por estigma, por preconceito. E às vezes é exatamente esse que vai dar o exemplo, que foi o que aconteceu. Porque não é uma parábola isso, é uma passagem, é um episódio que aconteceu na vida de Jesus, de verdade, né? Então, Vinícius, mais uma vez, no livro maravilhoso Em Torno do Mestre, capítulo intitulado O Médico das Almas. Embora essa expressão seja muito atribuída a Lucas, né, São Lucas, médico de homens e de almas, tem até um livro, né, da Taylor Caldwell, livro maravilhoso, né, a biografia de São Lucas, escrita pela Taylor Caldwell. Muito bom, muito bonito, né? Recomendo, inclusive. Mas Jesus, antes de Lucas, ele foi o primeiro médico, né, das almas e também dos homens, né? Então, esse adjetivo, né, essa denominação de Lucas, na verdade, é até uma alusão, digamos assim, né, a um discípulo que, embora não tenha conhecido Jesus pessoalmente, né, porque São Lucas não conheceu Jesus, assim como Paulo também, né, quando Jesus ainda estava em corpo de carne aqui, né, conheceram espiritualmente, né,
Por certo, Jesus, como a gente sabe em relação a Paulo, Jesus apareceu na estrada de Damasco, mas Lucas também deve ter visto, né, ouvido, conversado com Jesus em espírito, né? Até porque para ele ter, né, todo esse dom, né, essa mediunidade, essa bênção, essa graça, né, de exercer tudo que ele exerceu, Lucas, né, lógico que ele tinha uma comunhão com Jesus, né? Mas, enfim, essa expressão, né, médico de homens e de almas, a gente pode entender como uma honra até, né, que lhe foi atribuída, mas como um discípulo do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus. Então, Vinícius aqui nesse livro, Em Torno do Mestre, capítulo intitulado O Médico das Almas, se referindo a Jesus, diz o seguinte: Por que disse Jesus ao samaritano, a tua fé te salvou? Porque a fé, nesse crente, em tudo dissemelhante da dos judeus daquela época, né, era despida de fanatismo. Não se restringia aos moldes estreitos daquela fé convencional, da escolástica religiosa. Então, primeira questão, né? Vinícius está abordando aqui o problema do fanatismo, que atinge a todos nós, muitas vezes. Nós espíritas, católicos, protestantes, judeus, né? Muçulmanos, né? E nós até temos vivenciado agora, né, um conflito lá entre Israel, né, e um aspecto, né, da comunidade palestina, que não representa todos os palestinos, né, que é o Hamas, mas que é extremista, né, fanático, um braço fanático, né, e que leva a isso. É isso que a gente está vendo aí, né, coisas horríveis acontecendo por fanatismo. Agora, a gente vai ver aqui que tudo isso passa pela questão da humildade. Se a gente não tiver humildade, a gente pode chegar no fanatismo. Se a gente não tiver humildade, a gente não se vê como um igual, nem o outro igual a nós outros. Então, tudo, como Jesus muito bem deixou, né, começa pela humildade. E, como nós sabemos, também está registrado aí, tanto por Jesus quanto por seus apóstolos, né, os espíritos todos benfeitores, os santos da Igreja Católica, os grandes expoentes do protestantismo, todos. O mal, né, que se opõe e que gera a maioria dos defeitos, das dificuldades, dos problemas que nós temos, é o orgulho e o egoísmo, né? Então, continuando aqui, Vinícius, a fé daquele samaritano era livre, isenta de peias dogmáticas, escoimada de todos os prejuízos aqui no sentido de preconceito, né, sectários, inerentes aos credos exclusivistas. Então, quer dizer, a gente muitas vezes acha que, eu sou espírita, então sou melhor do que o outro cristão lá que não é, né? O outro cristão, ele acha que ele é melhor do que o espírita, do que o protestante. O outro acha que é melhor do que o católico, do que o espírita. E por aí vai. Quem não é cristão acha que é melhor do que o cristão. Quem não é nem cristão, nem... Então a gente começa a ter uma postura, né, exclusivista, separatista, fruto do quê? A ausência de humildade, que nada mais é do que orgulho. Então, daí porque ele logrou sentir os eflúvios celestes banhando seu espírito e despertando-lhe no coração os bons sentimentos, dentre os quais se distingue como dos mais belos padrões de nobreza a gratidão. E muita gente acha que gratidão é coisa para... eu não preciso agradecer. Eu não preciso. Também é fruto do que isso? Orgulho. Porque quando a gente recebe algo de alguém, um gesto, né, bom, uma ajuda, uma colaboração, qualquer coisa, uma caridade, né? Se você acha que você não precisou daquilo, ou não precisa,
Ou, mesmo que você precise, né? Você sabe que você precisa, mas, como muitos de nós pensamos muitas vezes, ele não fez mais do que a obrigação, né? A gente precisa, mas a pessoa que está fazendo a caridade, está nos ajudando, não fez mais do que a obrigação, né? Então, a gente está se colocando também numa postura orgulhosa. Eu não preciso agradecer. Primeiro, muitas vezes, porque a gente acha que a gente nem precisa da ajuda do outro. Não, preciso, né? Ele fez porque... né? Ou então, preciso, mas ele não fez mais do que obrigação. Então, ou você não reconhece, né, que você está precisando, e aí, eu vou agradecer porque eu não preciso, né? Ou preciso, mas ele não fez mais do que obrigação, então por que eu vou agradecer? É a obrigação dele, né? Então, a gente sempre está esbarrando, meus irmãos, no orgulho. É verdade ou não é, né? O orgulho não é uma pedra, não. É uma montanha, não é uma pedra no sapato, não. E nem é no meio do caminho tinha uma pedra, né? Como disse Drummond, né? No meio do caminho tinha uma montanha, que é o orgulho, né? Então, vejamos o que Vinícius fala aqui. Eu vou repetir a última frase aqui desse parágrafo. Daí porque ele logrou sentir os eflúvios celestes banhando seu espírito e despertando-lhe no coração os bons sentimentos, dentre os quais se distingue como dos mais belos padrões de nobreza. E a gente acha às vezes que a gente é nobre não precisando agradecer, não reconhecendo que o outro não fez mais do que obrigação, não. Fez por compaixão, por caridade. Então, nobreza, olha como que às vezes é contraditório, né? Paradoxal. Humildade e nobreza na mesma pessoa. Humildade e nobreza. Nobreza espiritual. E qual é, né? Qual é esse sentimento bom que se distingue dos demais? Um dos mais belos padrões de nobreza, a gratidão. E aí a gente precisa de humildade, né, para poder agradecer, né? Jesus, diz Vinícius, sarar os 10 leprosos, mas o prodígio só impressionou profundamente ao samaritano, porque só ele recebeu o influxo do céu, graças às condições do seu coração, liberto do fanatismo, que obceca a mente e embota as cordas do sentimento. Olha aí, desses 10 que foram curados, os 9 que não voltaram devem ter achado, não era... Esse aí não tem curado todo mundo? Ele tinha que curar a gente também. Se referindo a Jesus, né? Por que ele não iria curar a gente? Ele está curando todo mundo. Então, quer dizer, está se achando, né, especial, ou ninguém tem nada de melhor do que o que eu tenho, porque se todo mundo está sendo curado por Jesus, eu também tenho que ser, né? E esse outro que voltou, né, olha o que Vinícius fala, ele recebeu o influxo do céu, graças às condições do seu coração, liberto do fanatismo. Quer dizer, ele não tinha orgulho. Ele não tinha orgulho. Fanatismo esse que obceca a mente e embota as cordas do sentimento. Às vezes, como está lá na parábola do bom samaritano, né, a pessoa, na dúvida, né, em vez de ajudar, fala assim, e se eu estiver ajudando um sujeito que é isso, aí a gente começa a colocar um monte de hipótese, né? Se eu estiver ajudando, se alguém vir que eu estou ajudando uma pessoa assim, assado, não sei o que, tal, o que, né? Então, a gente acha melhor não vou me envolver com essa pessoa, não vou ajudar, né? Porque meu nome vai ficar vinculado ao nome dele, dela, né? O que vão dizer, né? O que vai sair no noticiário, né? Então, quer dizer, olha que orgulho, né? Tolo, né?
Porque a gente se preocupa com o que vão pensar da gente por a gente estar envolvido, por ajudar, só porque a pessoa talvez não seja uma pessoa aparentemente, digamos, né, exemplar, né, dentro dos conceitos da sociedade, né? Então, passaram dois na história lá que Jesus contou, né, do bom samaritano, e fingiram que não viram aquele homem. Por certo, deve ter passado pela cabeça deles, né? Quem será aquele homem ali? Será que ele é isso? Né? Será que ele é um malfeitor, um ladrão, um corrupto, um hipócrita, um desvirtuado, né? Um isso, um aquilo? Não vou me envolver. Então prefere ficar, né, na sua e guardando também, preservando a sua própria hipocrisia, né? Somos nós, muitas vezes. E aí, continua Vinícius aqui. Por isso, enquanto os 9 judeus prosseguiram maquinalmente em demanda dos sacerdotes para cumprirem o preceito ritualístico de sua religião, olha aí, eles estavam mais preocupados em cumprir, né? Se eu não for agora me apresentar lá para os sacerdotes, que Jesus inclusive falou, ide e apresentai-vos aos sacerdotes, que era o que a lei determinava. Jesus falou para eles fazerem isso. Então Jesus não quis, né? Podem ir, né? Vão para onde vocês quiserem. Agora vocês estarão livres, né? Vocês estarão recuperados, reinseridos na sociedade e tal. Não, Jesus falou para eles, ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Mas esse, né, ele falou assim, a gratidão falou tão alto, né, no coração dele, que ele nem se preocupou se ele estaria violando uma norma civil, né? Ele falou, eu tenho que voltar para agradecer. Porque quando que eles encontrariam com Jesus novamente? Esse que voltou deve ter pensado isso. Quando que eu vou encontrar com este Senhor, né? Com este médico, né? Fabuloso, divino, esse mestre, o Senhor da compaixão? Quando que eu vou encontrar de novo? Ele voltou. Então ele não quis exatamente fazer o que a gente faz muitas vezes. Depois eu vou lá e agradeço, né? Depois eu vou lá visitar o doente. E aí a gente se depara com a notícia, o doente desencarnou, né? A pessoa mudou de cidade, né? Agora você não vai ter mais contato com ela, perdeu o contato. Então a gente sempre fica deixando para depois. O depois pode não chegar, né? E aí fica aquele remorso, né? Aquela dor de consciência. Puxa vida, eu não agradeci, né? Eu não elogiei, né? Quer fazer um elogio? Não é elogio de bajulação, não. É um elogio de gratidão até, né? Depois eu faço, né? Fica para a próxima, né? Para a próxima oportunidade, para a próxima encarnação, seja lá o que for, né? E às vezes a gente vai ver que talvez a pessoa, por exemplo, se for um elogio, né, sincero, né, sem bajulação, em relação a um trabalho que uma pessoa esteja fazendo. Às vezes, aquele elogio que nós não fizemos, aquele irmão, aquela irmã, era o que aquela pessoa precisava para continuar, às vezes, no trabalho. Às vezes a pessoa estava pensando em desistir. Aí, foi a última lá foi o último dia que eu trabalhei naquele local, foi o último dia que eu fiz lá o tal trabalho. E às vezes a gente fala assim, meu amigo, muito obrigado aí pelo seu trabalho, pelo seu serviço, enfim, pela sua atuação, né? E continue nesse trabalho, né? Isso é um tipo de elogio que não é bajulação, né? Continue nesse trabalho. E às vezes era o que a pessoa precisava ouvir, né? E a gente fica achando que é coisa, né? Isso não é para mim, eu vou agradecer, vou elogiar, né? Então, quer dizer, faz diferença na nossa vida e na vida das pessoas. E a gente fica cheio
de orgulho aí, né? De vaidades. Então, diz aqui Vinícius, né? Voltando. Por isso, enquanto os 9 judeus prosseguiram maquinalmente em demanda dos sacerdotes para cumprirem o preceito ritualístico de sua religião, o samaritano retrocedeu em busca do seu benfeitor, a cujos pés se prostrou num gesto sublime de humildade. Olha aí, Vinícius destaca, de humildade. A gratidão depende da humildade. E ele fala, num gesto sublime de humildade e de profundo reconhecimento. Sua alma possuía apreciável capacidade de sentir. O benefício recebido encontrou eco em seu coração suscetível de apreciar o bem e capaz de experimentar as emoções suaves e doces que o bem gera e acoroçoa. Concluímos do exposto que o maior benefício que recebemos através de uma graça que nos é concedida não está propriamente no objeto alcançado, mas no reconhecimento que o fato pode despertar. A gratidão é o elo indissolúvel que une o beneficiado ao benfeitor. Meus irmãos, vejam que maravilha isso. A gratidão, vou repetir, é o elo indissolúvel que une o beneficiado ao benfeitor. A gente se une. Imagina a gente tendo gratidão, né, por uma pessoa que faz algo de bom. Né? Pode ser algo super fugaz, passageiro, mas naquele momento serviu, né? Resolveu, ainda que temporariamente, né? E muito mais do que isso, né? Ao nosso Senhor Jesus, a Deus, nosso Pai, né? A gratidão faz com que nós nos unamos. Então, tem uma história que eu não vou contar aqui, só vou comentar, né? Ilustrar apenas com o comentário, fazendo breves alusões, de uma pessoa rica, né? Isso está na literatura espírita, né? Que tinha muitas posses, uma capacidade financeira muito grande e tal, e era um sujeito meio incompassivo, né? Não estava nem aí para a dor do outro, né? Via, mas, né, como na parábola do bom samaritano, olhava, mas fingia que não via, né? Passava ao largo e tal. Uma vez, um dia, ele se compadeceu de um meninozinho pobre que estava pedindo, né, algo para comer, e ele, nesse dia, nesse momento, foi a única caridade da vida dele. Ele deu um pão a esse menino e passou, né? A vida dele continuou sendo aquela coisa toda, envolvido com os negócios, com as riquezas e tal. Ele desencarnou. Graças à gratidão desse menino, que a partir daquele dia passou a orar por esse homem, agradecendo, né, pedindo, né, pelo bem dele e tudo mais, graças a essa oração que o menino passou a fazer diariamente, em gratidão, ele conseguiu, na espiritualidade, apesar de todos... Olha como a frase lá de Pedro, de Tiago, né? Um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados. É real, né, essa frase. Esse homem, na espiritualidade, conseguiu com que a misericórdia divina, né, se fizesse presente, e ele viu uma luz, porque ele estava num lugar de trevas e começou a se encaminhar, né, a direcionar, a avançar em direção a essa luz, e quando chegou próximo viu que eram benfeitores que estavam ali para acolhê-lo, reconduzi-lo, né? Então, quer dizer, um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados. E esse menino se uniu, assim como Vinícius está dizendo aqui, né? Se uniu de forma indissolúvel com o seu benfeitor, por causa da gratidão, né? Então,
Continua aqui Vinícius. Assim, pois, quando o pecador tem capacidade, o pecador, meus irmãos, mesmo nós sendo pecadores, se tivermos capacidade para sentir o benefício que lhe é outorgado, fica por isso mesmo em comunhão com o céu. E nisto consiste o sumo bem conquistado. Olha que maravilha. É aquela parábola também que Jesus contou, né, do fariseu e do publicano. Né? A humildade, a gratidão, Jesus disse, quem que saiu justificado ali do templo, né, da sinagoga, na hora da oração? Foi aquele que bateu no peito dizendo, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como este pecador e tal. Todo prosa, né? E o outro, sabendo dos seus pecados, da sua condição, dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Jesus disse que esse homem é que saiu justificado, quer dizer, saiu bem, né? Digamos, teria seu pedido atendido. E não o outro, que aparentemente não fazia nada de errado, né? Mas sabe-se lá o que passava na mente, né? Que sentimentos ele tinha, né? Então é o que Vinícius está dizendo aqui. Quando o pecador tem capacidade moral para sentir o benefício que lhe é outorgado, fica por isso mesmo em comunhão com o céu. E nisto consiste o sumo bem conquistado. Jesus curava o corpo, visando a redimir o espírito. Daí seu contentamento, verificando que ao menos num dentre os 10 leprosos beneficiados, havia atingido o alvo visado em sua missão. Quer dizer, aquele ali, né, teve uma cura muito maior do que a cura do corpo, porque ele soube reconhecer, e isso depende da humildade, a gratidão também depende da humildade. É bom, diz Vinícius, que todos os doentes do corpo saibam disto, a fim de se não iludirem, buscando a saúde da matéria e relegando a do espírito. São as enfermidades deste que o médico das almas, de preferência, veio curar. Então, as enfermidades do espírito, que são, muitas vezes, as causadoras das enfermidades corporais que nós temos, não é mesmo? E aí, para terminar, do livro, aí, quer dizer, antes de terminar, eu só vou destacar aqui que Kardec, nesse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu bom senso, na sua sabedoria, com a ajuda dos espíritos superiores, né, dedicou um capítulo inteiro à bem-aventurança, que é essa, a primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, tem toda uma explicação aqui de Kardec, usando, inclusive, alguns episódios, né, do Novo Testamento, né, passagens lá de Jesus. E depois, como sempre, né, ao final de cada capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, tem as instruções dos Espíritos. Então, tem vários itens aqui, que é do item 11 até o item 13, o mesmo assunto, o orgulho e a humildade, comentado por mais de um espírito. Então tem mensagem aqui, por exemplo, de Lacordaire, tem mensagem de Adolfo, né, bispo de Argel, e nessa, por exemplo, de Lacordaire,
Não, na de Adolfo, perdão. Na de Adolfo. Ele, o espírito Adolfo, bispo, né, de Argel, ele começa a mensagem comentando sobre o orgulho e a humildade, falando assim: por que vos queixais, homens, das calamidades? Olha aí o que nós estamos vivenciando hoje, né, no nosso planeta. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos, amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. Parece que é de agora a mensagem, não é mesmo, irmão? A quem inculpar? Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar? Senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros. Meus irmãos, não é isso que nós estamos vivenciando? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? Olha aí. E por aí vai. Então a mensagem maravilhosa é o capítulo 7º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam, meus irmãos. Mensagem maravilhosa de Lacordaire. E aí, aqui de Emmanuel, do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o capítulo 155, intitulado Aprendamos a Agradecer, de Emmanuel. E ele usa por epígrafe, né, a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5º, versículo 18, em que Paulo fala assim: em tudo dai graças. E aí Emmanuel diz o seguinte: saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de viver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho. Até o pão e a roupa que nós temos, alguém fez. Os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Todo dia, meus irmãos, nós temos isso, né? Mesmo quem está passando por alguma dificuldade, mas tem alguém caridoso que aparece, né? Pode não ter todo dia, mas vai ter, né? A pessoa vai conseguir. Agora, não pode ficar acomodada, né? Querendo que caia do céu, né? Se ela sair em busca da ajuda, ela vai ser ajudada, com certeza. Alguém vai ajudar. Pode demorar, pode ser no final do dia, mas vai. Ela não pode ficar de braço cruzado. Então, todo dia a gente tem, né, o amparo, né, a ajuda de alguém. E tudo isso, o simples fato de amanhã ser um novo dia, já é algo pelo que nós temos que agradecer. Que amanhã pode começar uma fase diferente da nossa vida, né? E aí, continua Emmanuel aqui. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana a fim de exprimir gratidão ao céu. Hoje, sábado, é dia de sorteio de Mega Sena, né? Enquanto nós estamos aqui na pregação, está acontecendo o sorteio lá de 12 milhões de reais. E a pessoa fica esperando ganhar na Mega Sena para, né? Ah, se eu ganhar,
e tal, aí faz 1000 projetos, aí faz promessa até, né? Se eu ganhar, eu vou ajudar nisso, naquilo e tal, e aí que vai começar a ser grato, quer dizer, e tudo que a gente está vivenciando até aqui, a gente vai desprezar, né? Então, Emmanuel já nos alerta. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana. Está quase que dizendo aqui, Emmanuel, ganhar na loteria, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora. Olha aí. No espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. São Francisco de Assis, que nós citamos, né, há pouco, hoje, ele, mais para o final da sua vida, né, como São Francisco, ele bem dizia, meus irmãos, a dor. Foi acometido de várias doenças, né, várias patologias, passava por situações assim, dores, né, pungentes. E dizia chamar, assim como, né, ficou conhecido e até saiu um filme, né, Irmão Sol, Irmã Lua, né, que ele começou a chamar tudo e todos de irmãos, né? E ele chamou também a dor de irmã dor, e a morte, chamou de irmã morte. Então, quer dizer, isso também não é gratidão? Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Até as coisas que a gente encara como negativas. É para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento, né? Depois que a gente passa por uma situação difícil, a gente sempre sai mais fortalecido, mais amadurecido. Quer dizer, sempre não. Algumas pessoas ficam revoltadas, né? Mas, enfim, a função da dor para nós outros é essa. Fortalecer, fazer com que nós tenhamos mais maturidade. Então, isso faz com que a gente cresça, evolua. Então, Emmanuel está dizendo aqui, nada existe insignificante, quer dizer, não tem nada que não tenha um significado na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Até as dores. Até as dores. Nós temos que encarar, embora seja difícil, mas com gratidão. Elas vão nos livrar, né, de muitas coisas. Talvez uma encarnação difícil seja aquela que vai nos livrar de outras encarnações tantas, de pequenas dificuldades. Uma com mais dificuldade vai nos livrar de outras tantas que nós teríamos. É como se a gente, eu vou ficar, né, não sei quanto tempo aí para recuperar esse dinheiro, mas eu vou quitar logo essa dívida. E pronto, quitou. Depois, quando começar a chegar um dinheirinho, a gente vai juntando e tal, mas já está livre daquela dívida. Não é melhor do que ficar pagando prestação? Né? Então, todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Então, olha aí, um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados. Então, se a gente aprender a agradecer, se a gente aprender a usar o que a gente tem, né, o recurso que seja, não precisa ser dinheiro, né, o recurso que seja, para o bem, é o que Emmanuel diz aqui, né? No serviço incessante do bem, aprendamos a agradecer. Então, é uma oportunidade que a gente está tendo, né? Então, que a gente possa ter gratidão, né, por tudo e que a humildade, meus irmãos, possa ser conquistada por todos nós. Muito do que a gente está passando no planeta, nas nossas vidas, esses conflitos todos aí,
né? Conflitos entre povos, conflitos entre irmãos de um mesmo país, às vezes, né? Como existe demais lá em países da África, né? Conflitos dentro das nossas casas ou nos nossos condomínios, nos nossos locais de trabalho. Tudo é por causa do orgulho. Não, eu não vou abaixar a cabeça para fulano, não, e tal. Então, quer dizer, é orgulho, né? Quem mais do que Jesus não precisava, né? Não tinha que abaixar a cabeça para ninguém, porque ele é o nosso Senhor. Não devia nada a ninguém, né? E se deixou imolar, né? Quer humildade maior do que essa? Sair das maiores paragens celestiais e vir aqui para esse mundo nosso, passar por tudo que ele passou, meus irmãos. Isso não é o extremo exemplo de humildade, né? E a gente fica se achando, né? Melhor do que fulano, mais importante, ou eu não vou fazer isso porque, né, eu vou me rebaixar, né? Eu não vou agradecer porque eu não preciso, ele não fez mais do que obrigação, né, e tal, enfim, né? Comportamentos infantis em termos espirituais, né? E às vezes as crianças, que Jesus deixou como exemplo também para nós, né? As crianças nos dão o exemplo de muitas vezes ausência, né? De orgulho, de egoísmo, agradecem, né? Às vezes você faz uma concessão mínima, insignificante, a criança vem te dar um abraço, né? Por algo tão, né? Um aviãozinho de papel, a criança sorri, né? Te dá um abraço. Então, se a gente, como disse Jesus, né? Se a gente se assemelhar às crianças, a gente vai conseguir entrar no reino dos céus. E, como ele começou o Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, os que têm humildade, porque deles é o reino dos céus. Então, sejamos humildes e gratos. Por isso, agradecemos por essa bênção, por essa oportunidade, mais uma vez, a Deus, de estudarmos juntos aqui, compartilharmos, né, essas lições maravilhosas que os Espíritos nos trazem, o próprio Cristo nos trouxe, e que Ele permita que nós encerremos a nossa reflexão de hoje, desejando um final de sábado, um domingo, uma semana de paz, de humildade e de gratidão para todos nós. Boa noite.